Então a gente vai falar da consignação, aspectos da consignação em pagamento, no âmbito do que... Vamos tratar da consignação em pagamento, no âmbito das questões que a gente estabeleceu ali, da dogmática dos procedimentos especiais, especificamente nos termos do artigo 539 a 549 do CPC. São 10 artigos que regulam o procedimento especial da consignação, da ação de consignação em pagamento. A gente pode definir consignação em pagamento como um depósito judicial, né, ou extrajudicial com força liberatória do pagamento. Para aqueles que já leram a doutrina, se nota que essa definição clássica é a própria definição também que está substanciada na doutrina e na legislação civil, né? Na legislação do direito material, que também regula as hipóteses de consignação em pagamento. O que eu chamo a atenção nessa definição, ou seja, consignação enquanto pagamento, enquanto depósito, é essa expressão que o Código Civil, no artigo 334, ressalta, né? Então, o Código Civil diz lá claramente, estabelece que é um depósito judicial ou bancário. Então, a consignação pagamento é esse depósito judicial ou bancário, né? Lá por força do artigo 334. Então, se dá de maneira judicial, depósito judicial, ou na modalidade extrajudicial, mediante o depósito bancário, né? Outra questão é o pagamento, a consignação em pagamento, né? Tanto o Código como o Silvio de Salvo Venosa, por exemplo, na sua obra de 2017, eles tratam a consignação como pagamento, né? A consignação então seria pagamento. Mas Marinoni entende que faz a ressalva de que a consignação não seria pagamento. Ou seja, pagamento, a consignação tem um efeito liberatório, ou seja, só ocorre a consignação porque de fato não houve pagamento. Se houvesse pagamento, não haveria necessidade de se fazer a consignação. Então, o Marinoni traz essa ressalva, dizendo, olha, apesar de que o Código Civil e também a doutrina civilista, como por exemplo o Silvio de Salvo Venosa, estabelece a consignação como pagamento, a consignação na verdade não é pagamento, a consignação tem o efeito liberatório, né? Ou seja, sem que necessariamente se dê o pagamento, sem que necessariamente se dê a transferência do bem. Então, quer dizer, a consignação não precisa da transferência, da efetivação do pagamento. Então, apenas com a consignação em pagamento você consegue o efeito liberatório, como se tivesse pago, ainda que a parte a parte credora não receba. Então, com relação a isso, os requisitos para a consignação, para que ele tenha, claro, esse efeito de pagamento, é preciso que tenhamos ali alguns requisitos em relação à pessoa, ao objeto, modo e tempo, especificamente daqueles estabelecidos no artigo 336 do Código Civil, né? 336 do Código Civil. Ou seja, a consignação pagamento tem uma relação em vista de quem nós devemos pagar, né, o objeto a ser prestado, né, a ser consignado, e em vista do modo como foi pactuado e o tempo estipulado. Então, ou seja, a consignação acaba respeitando, para ter efeitos liberatórios, acaba respeitando aqueles requisitos também que estavam vinculados ao próprio pagamento, ou seja, quem seria o credor, quem deveria receber, né? Qual era o objeto que se deveria pagar, ou qual é a obrigação que se deveria ser adimplida nessa hipótese, né? E a maneira e o modo que foi pactuado, que foi contratado, e o modo e o tempo estipulado para efetuar o pagamento. Esses são os requisitos para que a consignação possa ter, de fato, esse efeito liberatório de pagamento, ou seja, que respeite os requisitos, com relação à pessoa, o objeto, o modo e o tempo do que se deveria cumprir no âmbito do próprio pagamento, né? Esses são os requisitos. A função da consignação em pagamento, o pagamento tem a função de, claro, liberar o devedor do encargo, principalmente do encargo dos juros e riscos sobre a coisa, desonerando-o da prestação. Então,
Essa é a função principal da consignação. O devedor quer consignar em pagamento para ficar exonerado de possíveis encargos de guarda, de manutenção, assim como os juros que ele poderia estar se sujeitando uma vez que não se efetivou, ou para não ficar concretizada a não efetivação, o não pagamento. Então, essa função liberatória, praticamente essa que estimula e motiva, justifica a consignação em pagamento. Ação de consignação em pagamento. A legitimidade ativa. Quem pode fazer a consignação em pagamento? Quem pode consignar? Em primeiro lugar, o próprio devedor. Né? O próprio devedor é a pessoa que pode fazer a ação de consignação. É aquele titular da relação jurídica, deduzida ele mesmo, claro, o legitimado ordinário para a ação de consignação. Como também o artigo 304 do Código Civil estabelece ela também dizendo que qualquer pessoa, qualquer outra pessoa pode fazer a consignação em pagamento. Ou seja, qualquer pessoa, terceiro ou não. Terceiro interessado ou não. Qualquer terceiro, quer seja interessado na ideia do interesse jurídico, quer seja interessado ou não interessado, ele pode fazer tranquilamente o pagamento nos termos do artigo 304. Então, o próprio devedor ou qualquer pessoa, qualquer terceiro interessado ou não, tendo ou não interesse no pagamento, poderá fazer. Mas aí, nós precisamos ler esse terceiro qualquer, esse indivíduo qualquer que pode fazer a consignação em pagamento, tendo em conta também o artigo 306, complementando, na verdade, a leitura com o artigo 306. Ou seja, qualquer um, desde que em nome do devedor. E eu chamo atenção disso, que normalmente eu coloco no exercício, que o terceiro, quando ele faz a consignação em pagamento, ele não faz em nome próprio, ele faz em nome do devedor. Ele não está legitimando em nome próprio interesse alheio, mas o terceiro que faz a consignação em pagamento, ele está fazendo essa consignação em nome do devedor, em nome de outrem, em nome daquele que deve, não em nome próprio. Ele não está autorizado a uma consignação em nome próprio. Então, o terceiro é qualquer um, desde que ele faça a ação de consignação em pagamento em nome do devedor. E a questão que vai se colocar, e que eu chamava a atenção do 306, é porque vai depender, as circunstâncias mudam um pouco, a depender se houve ou não oposição ou conhecimento do devedor. Ou seja, qualquer terceiro, qualquer um pode fazer ação de consignação em pagamento em nome do devedor, daquele que deveria fazer o pagamento ou consignar em pagamento, mas se o devedor se opor, tendo conhecimento, se opor a essa consignação desse terceiro, ou se o devedor não teve conhecimento, não foi possível saber dessa consignação feita por terceiro, o terceiro não terá direito a um possível reembolso. Então, o terceiro pode fazer a consignação em pagamento se foi com a anuência do devedor, com o conhecimento com a anuência do devedor, ou seja, o devedor soube, mas não se opôs, o terceiro teria o direito ao reembolso, naquela lógica de que ninguém pode se locupitar-se à custa de outrem. Mas se o devedor, sabendo do interesse desse terceiro, tentativa desse terceiro, fazer a consignação ao pagamento, o devedor se opor, sei lá, um crush que fica sabendo da dívida de outrem, da pessoa com quem ele tem esse interesse, essa paixão, eles vão fazer o pagamento, mas a pessoa pode não querer. Então, se a pessoa se opõe, ainda assim o terceiro ainda assim poderá fazer a consignação em pagamento. O que tira do terceiro quando o devedor se opõe, ou quando ele faz sem o conhecimento do devedor, o que tira ele, nos termos do 306, é o direito ao reembolso, o 306 do Código Civil, que estou substituindo aqui. Portanto, praticamente de vários artigos 304 a 306 do Código Civil, que regula também a consignação em pagamento. Mas a gente precisa focar no âmbito processual, e chamava atenção antes, focar muito bem nisso, que o terceiro, quando faz uma ação de consignação, é em nome
do devedor, não é em nome próprio, né? Ele pleiteia em nome de outrem, né? E aí, se ele pleiteia em nome de outrem, eu chamo a atenção para vocês para o artigo 18, né? Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, o terceiro interessado, ele pleiteia em nome de outrem. Consequentemente, ele não está demandando em nome próprio. Ou seja, quando ele entra a consignação, ele entra a consignação em nome do devedor. Em nome do devedor, ou seja, o direito do devedor para consignar o pagamento em vista, em face do credor. Isso que fique muito claro. Ou seja, não é naquela lógica do artigo 18, primeira parte, da legitimação extraordinária, que você pleiteia, igual quando o Ministério Público pleiteia um direito de incapaz. Né? O Ministério Público pleiteia em nome próprio. Né? O Ministério Público pleiteia em nome próprio direito de outrem. Né? Aqui na consignação, o terceiro pleiteia em nome de outrem, direito de outrem. Né? Em nome do devedor, o direito do devedor de fazer a consignação em pagamento. Né? A legitimidade passiva, por óbvio, é o credor, né? Quando conhecido, ou seja, a quem cabe receber a consignação, conhecido é o credor, né? Quando o próprio credor é quem interessava ou interessa receber, sendo conhecido quem deve receber o pagamento, sendo o credor o conhecido, é aquele que se diz credor, né? Ou aquele que presume-se ser credor. Então, nesse sentido, a legitimação passiva, a consignação de pagamento será feita. Se eu conheço o credor, é contra ele. Se eu presumo que fulano talvez seja credor, também será em função daquele, ou da vez daquele que se afirma ser o credor. Então, desde que, claro, estejam as condições de razoabilidade normais, né? Digamos assim. Pode ser, às vezes, a gente pode estabelecer a possibilidade de se estabelecer o litisconsórcio no âmbito passivo, ou seja, talvez mais de uma pessoa teria a condição de ser credora, e aí a consignação de pagamento, então, daria essa possibilidade do litisconsórcio passivo, nos termos de quem possa, talvez, ser o credor na medida, digamos, nos casos em que tenham dúvida, né? Então, você poderia colocar essa possibilidade, se ocorrer nos termos do 547, por exemplo, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares de crédito para provarem o seu direito. Essa é a regra do 547. A possibilidade de litisconsórcio passivo, em face daqueles que, porventura, podem ser os credores do objeto dado em consignação. Então, ou seja, também que a mesma segue substanciado também no âmbito do direito material, o artigo 335, inciso 4, se não me engano, do Código Civil. O artigo 335 do Código Civil, com certeza, e se não me falha a memória, inciso 4. A coisa, o objeto da consignação, é aquela coisa, claro, coisa em litígio. Né? A coisa em litígio, a coisa que se dá em litígio, então a forma de pagamento vai se dar na ação de consignação, a forma se dá em consignação. Né? A forma se dá em consignação, sendo a coisa em litígio, claro que a consignação se faz, e aí, né, precisamos entender claramente que o pagamento indevido traria consequências do pagamento em dobro. Né? Quem paga mal, paga duas vezes. Eu acredito que todo mundo aqui todos sabem. Então, eu preciso também, com relação a isso, o cuidado com relação à consignação e à legitimidade de quem é o credor para receber. Os efeitos da consignação, ou seja, qual o efeito da consignação? O efeito liberatório, como se o pagamento fosse. Efetiva-se o pagamento libera-se o devedor com a consignação.
Mas esse efeito da consignação, os efeitos da consignação, de modo geral, eles são apenas provisórios a partir do momento que eu faço o depósito, né? Porque se a ação for julgada improcedente, se a ação for julgada improcedente, voltam os efeitos, por exemplo, da mora, né? Então, se eu faço uma consignação no prazo para evitar a mora, achando que estaria fazendo corretamente, mas se dá no final a improcedência da consignação, aí os efeitos, aqueles efeitos liberatórios, que a partir daquela data que eu fiz o depósito, judicial ou extrajudicial, estariam fazendo efeito a partir da ação de consignação, voltam então aqueles efeitos tranquilamente que eu estava tentando limitar ou eliminar. Nós temos o do 504 do CPC com relação dos fatos, assim, não se forma suspeito de depósito, não vai se formar ali, claro, uma coisa julgada ou algo definitivo, são apenas efeitos liberatórios provisórios, ou efeitos, né, inibidores da mora e dos juros, etc., caso seja ação julgada improcedente. Volta novamente todas as questões com relação a isso, né?